Fala Dreamer! Começando aqui mais um Dream Talk. No episódio de hoje a gente vai falar novamente sobre perrengues de intercâmbio. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe aqui o nosso especialista em educação superior, o Tawan Victor. Fala Dreamer, tudo certinho? Como é que vocês estão? Sim, Lucas, agradeço muito o convite para poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência, né, com relação a essa questão de perrengues no intercâmbio. Antes de começar esse papo, conforme a gente tinha falado no episódio anterior, aqui na Dreams a gente tem setores especializados para ajudar você a definir qual o melhor caminho para tomar quando você decidir fazer seu intercâmbio. Então a nossa assessoria acadêmica é justamente para você que tem interesse em fazer um curso de educação superior e ainda não sabe por onde começar, não sabe como é que funcionam os processos de aplicação, e esse nosso setor de assessoria te ajuda exatamente com isso, não é verdade, Tawan? Sim, com certeza. É muito importante ter esse suporte durante a viagem, porque, né, muitas coisas ali que acontecem, são muitas informações, então você pode ficar meio perdido, como deve proceder em algumas situações. O nosso time de assessoria acadêmica ajuda muito com a parte prévia, né, voltada aí para quem está montando planejamento para estudar fora do país, e também faz parte do nosso time, que é um departamento do sucesso do estudante, onde a gente tem a parte de pós-venda, que justamente auxilia os alunos aí no acompanhamento na parte pré e durante a viagem. Perfeito. Feita essa introdução, agora a gente vai falar de perrengue. E aí, Tawan, pra gente começar a falar sobre esses perrengues aí, conta pra gente qual foi o intercâmbio que você foi fazer, o que foi que aconteceu nesse processo, as historinhas de intercâmbio que a gente gosta de contar aí pros nossos ouvintes e pros nossos espectadores. Muita gente pode se perguntar, poxa, mas ele trabalha na agência, ele passou por perrengue, como assim? Ele não sabe de tudo? Na verdade, é muito pelo contrário, a gente vai e a gente vivencia aí essa experiência pra poder trocar com os alunos. Olha, aconteceu isso comigo, pode acontecer com você, então esteja preparado. O meu intercâmbio, ele foi para a Inglaterra. Eu fui para o Reino Unido, né, no caso. Eu fui para Londres e ao mesmo tempo que eu ia ficar em Londres, eu ia passar também 2 semanas em Canterbury. De forma geral, a minha viagem era 2 semanas em Canterbury, que era uma cidade menor. É uma cidade que fica ali por volta de 40 minutos de Londres, né? Eu ia estudar na Stafford House. Ia fazer um curso de General English. Pra mim tava tudo tranquilo, tudo muito claro. Minha residência era da Stafford. E aí, depois dessas 2 semanas, eu ia passar 2 semanas em Londres. E aí eu ia estudar na LSE Education Group, que era uma escola também de referência em Londres, com residência contratada para essas 2 semanas. Então, no total, minha viagem seriam 4 semanas. Eu tava muito certo, né, de que a minha viagem ia ser super tranquila, por trabalhar em agência, por ter todos os documentos importantes, e que tudo fazia sentido, mas fazia sentido na minha cabeça. E aí eu acho que foi onde eu pequei. Porque quando eu fui passar na imigração, eu fui de São Paulo direto pra Inglaterra, então eu só ia passar por uma imigração na minha viagem. E eu sei que tem alunos que acabam viajando e passam por outros países antes de chegar no Reino Unido, por exemplo. Então, nesse caso, o meu eu tava mais tranquilo que eu ia direto. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em Londres, eram exatamente 3 horas da tarde. E eu disse, agora, eu já senti aquele clima, né? Agora eu tô no meu intercâmbio, a alegria. Mas eu tava ansioso pela imigração. Quando eu desci, a fila tava enorme. Já começou por aí o meu perrengue, né? Porque eu disse, chegou, filinha, tudo certo. Não, eu passei muito tempo na fila. Foram curvas assim, ó, criadas. Todo mundo que tinha passaporte europeu passou expresso. Parecia que, tipo assim, tô fazendo aqui uma compra no mercado, acabou, se fui embora. E não, eu fiquei lá numa fila separada para estrangeiros. E a fila tava enorme, eu já disse, aqui eu vou demorar mais ou menos 1 hora e meia, né? Mas até aí tudo bem. Você espera que na imigração pode demorar um pouquinho, né? Mas não foi uma demora normal. Não foi. Praticamente, eu fiquei na fila. Vi muita gente sendo chamada, gente que ficou esperando, gente que passou rápido, gente que demorou mais. Eu tava conseguindo calcular quanto tempo cada pessoa tava passando. E a minha hora nunca chegava. Quando chegou a minha vez, simplesmente aconteceu o seguinte. O rapaz que tava na imigração, ele tava com outro ao lado. Daí, né, eu acredito que você que também já fez viagem já imagina. Tem alguma coisa diferente. Sim. E o que foi que aconteceu? Tudo que esse rapaz estava fazendo, ele estava explicando para o outro. Por exemplo, eu estava aqui fazendo o procedimento da imigração e você estava sendo treinado por mim. E aí, o que é que acontece? Quando eu fui chamado, eu mostrei lá o meu passaporte e o rapaz perguntou o que é que eu estava indo fazer. Mas antes disso, ele fez uma reação muito engraçada. Ele fez assim, ele abriu meu passaporte e fez...
E aí eu disse, que legal. Bacana, né? Então significa que ele gostou de mim, sou uma pessoa positiva. E aí ele olhou e disse, você nunca viajou para outro país? Eu disse, não. Aí ele pegou e disse, você fala inglês? Aí eu falei, sou, que eu achei, né? O fluente. Falei sou. E aí ele olhou pra mim e fez, com a cara bem séria assim, chamou o menino que tava do lado treinando, mostrou meu passaporte, folheou. E aí ele começou a me perguntar. Aquelas perguntas de prática que a gente sempre passa para os nossos estudantes, né? O que é que você veio fazer aqui? Aí eu expliquei no meu inglês, que era intermediário, expliquei ali o que é que eu ia fazer. E aí ele não entendeu nada. Quando eu tava já na viagem, né? Já fica o spoiler aí, eu consegui entrar, mas... Quando eu tava na viagem, eu descobri que os britânicos não gostam que fale sou. Então ele disse assim, esse cara não fala inglês. E aí ele perguntou de novo, você fala inglês? Porque ele disse, eu não tô conseguindo entender. E aí ele pegou, disse assim, vou chamar um tradutor. Isso já tinha passado praticamente 10 minutos de conversa, depois de eu ter explicado Deus e o mundo na minha explicação, e ele não ter entendido. Mas aí o que ele perguntou pra mim foi o seguinte, por que você tá indo pra 2 cidades diferentes? Por que você tá estudando em 2 escolas diferentes, né? E eu não estava sabendo no primeiro momento, acredito que ele não estava conseguindo entender por que dessas 2 escolas. Então, trazendo um pouco desse contexto para vocês, foi o seguinte. Como eu trabalho na Dreams, eu consigo empresas parceiras que reconhecem o nosso trabalho e que disponibilizam através da Dreams esses programas de experiência, né? Então, o que acontece? Eu recebi a oportunidade de estudar em escolas diferentes para conhecer métodos diferentes, cidades diferentes. Canterbury era uma cidade menorzinha, Londres era uma cidade muito grande. Então eu poder comparar isso e passar perspectivas diferentes para os estudantes. Mas imagina, eu estou explicando tudo isso aqui em português, imagina explicar em inglês. Foi um sufoco. Então o tradutor me perguntou isso e eu expliquei. E aí foi só ladeira abaixo, né? Porque foi eu explicando e perguntas já acontecendo. Eu me senti numa entrevista, como eu estou aqui agora. Então... foi me perguntado, por exemplo, cadê o seu contrato com a empresa? Isso aí eu não tinha levado. Olha aí que maravilha. Né? Aí já imagina que ele pegou e disse, arrume um documento da sua empresa. E aí ele pegou e disse assim, eu vou dar um tempo para você providenciar esses documentos aqui para mim. Aí um documento era o comprovante de que eu trabalhava na Dreams, para mostrar que realmente era por conta disso. O segundo era um documento das escolas dizendo por que eu ganhei o programa para estudar. Então tinha que ter os documentos da Stafford, lá de Canterbury, e eu também tinha que apresentar os documentos da escola de Londres. E se as residências não fossem da escola, eu também tinha que arrumar uma carta dizendo por que eu ganhei a residência. E aí eu disse, pronto, agora ferrou, né? É a famosa carta convite. Porque eu tava chegando lá, era praticamente sábado. Na verdade era sexta pro sábado, mais ou menos de tarde. Então eu fiquei, tipo, muito preocupado mesmo. Eu tava chegando na sexta de tarde, eu me lembrei. E eu fiquei muito preocupado, porque eu não sabia se ia ser possível. Aqui no Reino Unido as pessoas largam mais cedo na sexta, né? Mas aí falei com o time do Sucesso do Estudante da Dreams, que estavam me acompanhando, né? E eu falei assim, ó, eu tô precisando urgente desses documentos aqui. E aí, assim, um ponto bem importante que é preciso os alunos saberem é que não entre em desespero nessas horas. Porque se você entra em desespero, é pior para resolver a situação. Você não consegue entender o que a pessoa está querendo dizer. Você não consegue transparecer para as outras pessoas que você está fazendo algo certo. Se você fica muito nervoso, parece que você está fazendo algo errado. Você não está. Então, nesse caso, você precisa estar mais centrado, com mais calma. Assim, vou providenciar esses documentos. Me dê 5 minutos e ele vai lhe dar. Ele não vai lhe proibir de conseguir um documento que comprove que você está tudo certinho. Então, eu disse, eu posso providenciar esse documento. Ele disse, então você vai arrumar. E o outro documento foi... que mostrava que eu tinha condições, além do que eu estava trazendo, de arcar com mais coisas dentro da minha viagem. E eu providenciei. Ele me deixou sentado, ele pegou meu passaporte, ficou guardado, e me deu um papelzinho dizendo por que eu estava ali, sentado numa poltronazinha, esperando alguém da imigração vir falar comigo. Quando esses documentos foram chegando, eu podia mostrar de forma digital. Então eu peguei meu celular e mostrava para ele. Se eu não tivesse todos... ele vinha a cada 10 minutos, 15 minutos, ver se eu tinha alguma atualização. Enquanto isso, eu fui me comunicando com o pessoal aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu consegui 2 documentos e ele voltou.
eu já tinha conseguido um documento da Dreams dizendo que, independente de qualquer gasto, a Dreams custearia a minha viagem. Então foi muito bom. Se eu não tivesse, eu tinha que ter um parente, alguma coisa assim, pra poder comprovar. Mas a Dreams desenrolou essa carta. E aí tava lá dizendo que eu era funcionário, que eu tava indo com um propósito também de estudar e ter uma experiência profissional. E que a Dreams iria custear a minha viagem, além do que eu tava levando. Então, eu arrumei esse documento. Arrumei também um documento que mostrava que eu era funcionário da Dreams, que foi o meu contra-cheque. Então, era meu vínculo com a empresa, pra dizer que a proposta era de viagem. E aí, quando ele veio, ele me pediu os documentos. Eu disse, ó, tu já recebi esses dois, os outros eu tô recebendo ainda. Aí ele pegou e disse, sem problemas. E aí, ele pegou esse documento e olhou se o endereço da empresa batia como tava no Google. E ele olhou se a empresa, ela era bem posicionada aqui, pra realmente ter dinheiro pra me custear. E aí, até então, sem problema. E ele abriu o Google na minha frente. Ele disse, vamos abrir aqui o Google. Abriu o Google e me mostrou. Eu disse, ele realmente me escolheu pra implicar comigo. Porque poderia facilitar. E tudo que ele fazia comigo, ele mostrava pro rapaz. Me deu mais 15 minutos aí, vamos dizer, depois da última vez que ele veio. E aí eu já tava com o documento da escola. Todos os documentos das escolas, bolsa, e-mail dizendo porque eu ganhei. Tudo tava explicadinho. E ele simplesmente pegou e disse assim, venha aqui na minha mesa de novo. E me chamou do guichê onde ele atendia. Quando eu cheguei lá, chuta o que foi que ele me perguntou. Faz ideia? Não. Ele simplesmente pegou e disse assim, como é que você conseguiu esse documento da escola se eu liguei pra lá e não tinha ninguém? Aí é loucura. Ele pegou e disse assim, eu liguei pra escola e seu documento tá dizendo que você recebeu ele hoje. Como é que você conseguiu falar com eles e eu não? Aí eu tive que explicar pro tradutor que eu tinha contato com a representante da escola. A representante ligou pro diretor. O diretor liberou o documento de casa e que o diretor ainda mandou na carta dizendo que estava na residência esperando por mim, porque quem ia me receber era ele. E aí ele... Expliquei tudo pro tradutor em português, porque se fosse em inglês eu não conseguiria mesmo. Ele pegou, o tradutor replicou pra ele a informação. Aí ele pegou e disse o seguinte... Antes de falar o que ele disse, eu percebi que no meu passaporte já estava carimbado a minha entrada. Mas ele ainda assim não me mostrou. Ele ainda falou o seguinte, ele disse, olha, aqui é um país que tudo é documentado. Aqui não se fala de boca. Você precisa... Isso eu tô falando porque o tradutor me passou, né? Sim. Mas assim... E ele falou de uma forma muito rude. Eu tô falando tranquilo aqui, mas ele falou muito rude na hora lá. Esse aqui tudo é documentado. Aqui nada é de boca, nada é falado. Você tem que provar. Então tudo que você for vir pra qualquer país, traga impresso. Traga físico. Pra comprovar que você tá falando é verdade. Seja bolsa, seja o que for... Diga pros seus alunos, já que você trabalha numa agência de viagens de estudo... que eles precisam trazer esses documentos em mãos. Eu, quando vi meu passaporte, para quem vai para o Reino Unido, pode ficar até 180 dias, 6 meses. Mas o cara na imigração, ele pode dizer quanto tempo você vai poder ficar. Então ele poderia dar exatamente a data da minha viagem. Porque eu tinha passagem de volta, tava tudo documentado. E aí, o que foi que ele fez? Ele carimbou meu passaporte, que eu tinha visto, e ele preencheu na minha frente quanto tempo eu poderia ficar. E ele deu quanto tempo para mim? 6 meses. Eu disse, como é que ele tava tão desconfiado de mim e ele me deu 6 meses pra ficar no país, que é o tempo normal. E ainda disse, sua mala está na esteira número 2, pode pegá-la, só tem ela lá. Foi porque você passou no teste. Foi um teste. Não, e detalhe, só tinha minha mala na esteira, ou seja, eu acho que ele foi lá. Eu ainda olhei pra ver se minha mala tava com o lacre rasgado, alguma coisa assim, pra eles terem... Chegou a abrir, né? E não tinha, mas ele sabia exatamente qual era a esteira e que só tinha minha mala lá. Eu disse, no mínimo ele foi olhar no raio-x. Se eu tava levando minha casa dentro da mala, né? E ficar lá na Inglaterra. Só sei, Lucas, que assim, a experiência foi muito boa pelo fato de que hoje eu consigo passar pros alunos o que eles precisam se preparar pra imigração, sabe? Os meus alunos que fizeram já reunião para embarque comigo, sabe? Eu sempre falo, imigração é segurança na hora de dar a resposta. Tá tudo documentado. E o que o cara disser que pedir e você não tem, você diz, eu posso pegar, eu tenho como solicitar, entendeu? E ir preparado para isso. Não ficar nervoso, não saber reagir, não pensar em como solucionar aquela situação, porque isso só agrava. Então eu acho que a experiência foi válida
isso foi assim, eu acho que não tem outro perrengue que chegue perto desse, na minha experiência do intercâmbio como um todo. Depois que eu saí da imigração, que eu peguei minha mala, eu tava assim, o aeroporto já tava um pouco mais vazio, né? Porque não tem mais voo, chegando mais ou menos nesse horário que eu tava saindo. E o que é que acontece? Em todo canto que eu ia pensando que tinha alguém me seguindo. O meu psicológico ficou me dizendo assim, você está sendo observado, não faça nada errado. Eu comprei o ticket do metrô olhando assim pros lados. Porque eu não sabia se tinha alguém me fiscalizando e dizia assim, tá vendo, peguei você queria ficar aqui legal, bora se embora pro Brasil de novo. Eu tava imaginando isso. Quando eu entrei no trem, que tem um metrô que liga do aeroporto direto pro centro de Londres, né? E de lá é que eu ia pra Canterbury. Aí quando eu entrei no trem, que eu sentei, o trem tava vazio. Não tinha ninguém. Só tinha eu e eu. Olha aí, e a mala? E a mala. E o trem era bem espaçoso, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não vi ninguém. Eu peguei e fiz assim, graças a Deus, senhor. E já voltei ativa. Mas aí tinha a câmera do trem também, né? Mas eu voltei ativa justamente por isso, né? Sim. Quando eu saí, que eu cheguei em Londres, eu cheguei, mandei mensagem pra família. Teve gente que eu tenha falado de 3 horas da tarde dizendo cheguei e só vim da notícia. E desapareceu. 19 horas da noite. As únicas pessoas que sabiam da minha existência e do perrengue que eu tava passando era o pessoal da Dreams. Porque eu foquei em saber quem poderia me ajudar, né? Sim. Porque se eu falasse com minha mãe, ela não ia me ajudar em nada. Então, eu preferi focar com quem sabia resolver. Então, se você tem um perrengue no seu intercâmbio, procure a Dreams. Então, vai falar lá com o time de sucesso de estudante pra dizer assim, galera, me ajuda, porque a gente vai passar essas instruções. Então foi isso, esse foi o meu perrengue, uma longa história, né? Bom, é isso, gente, esse foi o nosso papo sobre perrengue de intercâmbio mais uma vez, né, sobre a importância aí, mais uma vez, de você ter um serviço de sucesso do estudante, um serviço de pós-venda te apoiando, né, uma vez que você decidir o seu intercâmbio, até para você evitar esses possíveis perrengues, para você ter todo um direcionamento antes. Aqui na Dreams, por exemplo, a gente trabalha com a reunião para embarque, né, que a gente faz aí cerca de 1 mês a 15 dias antes de você viajar, uma reunião para te passar todos os documentos, explicar quais são os pormenores, para você evitar esses problemas aí de início. Então fica aí a dica para você que está se planejando para fazer seu intercâmbio, conversa com a gente, fala com os nossos especialistas, tá? A gente vai deixar as informações de contato aqui na nossa descrição. Muito obrigado, Tauan, pela presença aqui no podcast contando essa história, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.